Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece, trabalho no Centro Espírita Semeador da Verdade e fui chamado para a gente conversar um pouquinho sobre alguns temas. E eu escolhi esse, o desencarnações coletivas, que é algo que a gente está vivenciando aqui no nosso planeta já com alguma severidade nos últimos tempos. Para iniciar nossa conversa, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou pedir para que a gente eleve nosso pensamento a Deus em forma de prece nesse momento, para que possamos nos concentrar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino e amado Mestre, agradecemos, Senhor, inicialmente a oportunidade de termos mais um tempo de estudo, de dedicação aos estudos do Evangelho, do Espiritismo, que possamos, Pai eterno, sempre doar os melhores pensamentos para o nosso planeta tão necessitado. Que possamos, Pai, através dos estudos, do conhecimento, acalmar nossos corações, pensarmos no futuro melhor, na glória da vida e principalmente, Senhor, na nossa espiritualidade, na nossa imortalidade da alma. Rogamos, Pai, seu amparo ao nosso mundo, ao nosso planeta, que requer tanta ajuda para que mude o clima vibracional, para que possamos desfrutar de uma convivência melhor, mais pacífica, com todos e principalmente com o nosso íntimo, com as nossas imperfeições, de forma que possamos evoluir, de forma que possamos pensar de forma positiva, pensando sempre em praticar a caridade, em prol dos nossos irmãos mais necessitados. Abençoe, Pai eterno, nosso planeta, abençoe todos aqueles que passam por dificuldades nesse momento de pandemia, de dificuldade, e que possamos sempre, Senhor, com fé em Deus, com fé em Jesus, com fé na espiritualidade amiga, adentrar novos pensamentos, pensamentos de paz, de harmonia e de tranquilidade. Que a sua paz se faça neste momento e que possamos ter um bom período de estudo e de conversa na noite de hoje. Que assim seja. E aí, meus irmãos, então, o tema que a gente escolheu para conversar essa noite, para refletir um pouco essa noite, é o tema de desencarnações coletivas. Né? Então, acho que o primeiro momento para que a gente possa entender bem o que significa desencarnações coletivas. É importante entender sempre o termo, eu gosto de deixar claro o termo que nós vamos utilizar. O termo desencarnações coletivas, a gente pode separar primeiro em desencarnação, que, como nós sabemos bem, a desencarnação nada mais é que o desencarne, ou o termo utilizado pela doutrina espírita, né, no processo em que o espírito é desligado do corpo, todos nós sabemos bem disso, e esse desligamento se dá quando ocorre a morte do corpo físico. Então, a desencarnação é um termo conhecido de todos os espíritas, não vou entrar tanto no detalhe do termo. Já o coletivo, desculpa, perdão, o coletivas, o que significa então coletivas? É o que abrange várias pessoas ou coisas, né? Um grupo que pertence a várias pessoas. Então é coletivo, né? São um grupo de pessoas. Então a gente entende que desencarnações coletivas são as desencarnações em grupos. Um grande número de pessoas, ou um grupo de pessoas, é desencarnado no mesmo momento, num dado distante, num determinado período. Ok? Acho que fica bem claro o termo desta forma. O que a gente tem de imagens de desencarnações coletivas? Acho que vou refletir, vamos pegar no passado alguns casos e eventos que nós todos conhecemos bem. Primeiro, essa aqui, essa foto. Eu acho que todos vão lembrar do caso das tsunamis no Oceano Índico, né? Aconteceu no ano de 2004, com 174 mil mortos aproximadamente. Né? E é um período bem crítico, e é citado inclusive na obra de transição planetária do Divaldo, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Além disso, tem outros exemplos aqui. Um outro exemplo é este desta foto, que se vocês lembram, isso aqui foi o incêndio da Boate Kiss em 2013, com 242 mortos e 680 feridos, também de grande comoção nacional no nosso país. Mais um do nosso país, que a gente pode lembrar, acho que está bem fresco na memória de todos nós. Pelas imagens vocês já devem recordar do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Notem que a frequência, né, os anos estão ficando cada vez mais próximos. Foram 259 mortos e até hoje, até 2019, tinham 11 desaparecidos. Esse número pode ter sido atualizado, mas é o número que tinha lá
em 2019. E por fim, acho que é o que mais está próximo de nós ultimamente, é esta imagem aqui, que todos vão entender bem quando ver, né? Que é a pandemia de Covid-19 no ano corrente, né? Que já tem 2.714.600 mortos, com mais de 100 milhões de infectados por esse vírus. Algo que se espalhou por todo o globo, conforme a gente pode ver na imagem a seguir, que aqui está, olha só, né? Praticamente todo mundo, né? Todo o planeta sendo envolvido por essa região. Essas marquinhas vermelhas são os níveis de contaminação marcado por esse site, em que a gente vê aqui essa condição de espalhou, né, por todo o planeta essa pandemia, esse vírus, essa condição de dificuldade que todos nós passamos. Então, olha só, se a gente pegar todas as imagens, né? O caso da Boate Kiss, a tragédia lá de Brumadinho, as tsunamis e agora a situação do Covid, a gente começa a ter algumas perguntas. Se a gente não tem o conhecimento da parte espírita, do que pode ser feito, da lei de causa e efeito, né, começam a surgir algumas dúvidas na nossa mente. Puxa, será que todas essas desencarnações seriam obra do acaso? Assim, puxa, foi coincidência, né? Todas as pessoas envolvidas que desencarnaram em conjunto e nos locais definidos por coincidência. Será que foi um capricho do destino, né? Ah, puxa, foi um caso fortuito de juntar todo mundo e por acaso lá em Brumadinho, todas aquelas 200 e tantas pessoas serem mortas instantaneamente. Obra do acaso, seria isso mesmo, né? Destino, fatalidade. Então a gente tem que buscar as raízes na doutrina, nos ensinamentos deixados pelos espíritos, pela codificação de Kardec, e verificar o que a gente consegue pegar de informações a respeito disso. Né? Observando então a doutrina espírita, né? Através de inúmeros relatos de obras, a gente sabe muito bem, acho que todo espírita sabe bem, que o acaso não existe. Tudo acontece por uma razão. Nós temos as nossas deficiências, os nossos erros do passado. Então, essa situação de que uma coisa aconteceu por obra do acaso, todos os espíritos garantem. O acaso não existe. Ela vale lembrar que aquela frase que nenhuma folha de uma árvore cai sem o conhecimento, sem a percepção de Deus. Então, tudo está interligado, todas as condições estão interligadas, logo, não pode haver obra do acaso. Se não existe obra do acaso, a gente pode pegar algumas outras obras. Né? Fizeram a seguinte pergunta para o Emmanuel, tá? Sobre o acaso. Qual que foi a pergunta? O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espiritista cristão? Foi a pergunta que foi colocada. E vamos observar a resposta do Emmanuel. Olha só que interessante. Emmanuel respondeu: o acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. No capítulo de trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção, com vistas ao passado delituoso, e, no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor, estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar, conscientemente, sem qualquer noção de acaso, ele frisa bem, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Obra de O Consolador, psicografada pelo Chico, a pergunta 186. Então, acho que fica muito evidente para todos que o acaso não existe. A gente tem que resgatar ou tem que evoluir através de algumas provas, alguns desafios, por assim dizer. E essas situações, elas são planejadas, elas são colocadas à nossa frente para que a gente consiga entender tudo o que está acontecendo e até evoluir em algumas condições. Um exemplo que é dado bastante desse nível de passado delituoso, de necessidade de resgate ou até mesmo de evolução espiritual, é dado inclusive no livro do Céu e o Inferno, na qual eu trouxe aqui, se todos
lembram, ou se quem não teve oportunidade, vale a pena ler, o caso que foi citado pelo Letil. É um espírito que narrou, fez uma narrativa sobre o seu sofrimento durante a passagem na Terra e a sua desencarnação. Por que tem a ver isso, né? Eu deixei bem claro aqui, os fatos que nos cercam, as provações que nos acometem, os sucessos e os insucessos da vida, nada disso deve ser atribuído ao acaso, à sorte, ao azar, porque tais coisas são fruto da chamada lei de causa e efeito, que é retratada no caso de Letil, que eu comentei por Kardec. O que acontece? No Letil, o caso de Letil, se vocês veem essas fotos de baixo, são duas caldeiras utilizadas para esquentar água ou algum líquido que a gente precisa que seja aquecido a temperaturas muito altas. No caso de Letil, especificamente, essa caldeira, ela se rompeu com ele à frente, como mostra esse homem aqui na foto, e o material, o verniz quente derretido, entornou sobre todo o seu corpo. Ele teve queimaduras muito severas e padeceu durante 3 dias de fortes dores, forte sofrimento, mas não não teve nenhum abatimento no seu espírito, no sentido de sentir aquela dor, aquele pesar de tudo aquilo que tinha acontecido. Ele aceitou aquele sofrimento com abnegação, sabendo que era a vontade de Deus, manteve a sua fé durante até o último suspiro e houve desencarne. No relato da sua narrativa no livro Céu e Inferno, ele deixa extremamente claro que era uma condição que ele queria passar, uma condição que ele tinha gerado muita dor e sofrimento com coisas parecidas no passado a outros espíritos, e agora, através desse sofrimento, no caso físico, ele se sentia quite com a lei, ele estava é, feliz de ter suportado aquela prova com o vigor necessário, com a fé necessária, e conseguiu passar por aquilo como uma situação de evolução espiritual. É muito difícil, eu concordo, assim, acho que para todos, pelo menos para mim, é extremamente difícil numa situação muito sofrida, muito dolorosa, a gente conseguir manter a retidão no nosso pensamento. Mas é algo que a gente vai adquirindo com o tempo, com o treinamento, pensando sempre em Deus, mantendo os nossos pensamentos elevados. São condições essas que, no caso do livro Céu e Inferno, tem diversos relatos dessa natureza que são muito bonitos de ver e vale a pena quem não conhece. É uma ótima leitura principalmente nos dias que passamos, de mostrar como a fé nos ajuda, principalmente na vida espiritual e na vida carnal no momento em que passamos. Bom, voltando ao nosso caso de desencarnações coletivas. Então, esse evento que aconteceu com o Letil mostra que o acaso não existe. Né? Só recapitulando, nada acontece por acaso. O Herculano Pires, na obra Na Era do Espírito, na parceria com Chico e com o Espírito Diversos, deixa bem claro. Nada acontece por acaso, tudo resulta da lei de causa e efeito, e todo efeito tem um sentido, o da evolução. Todos somos espíritos, faltosos e sofremos provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar, mas além do resgate, esperamos a liberdade, a paz e o progresso. Obra citada no capítulo 3. Ou seja, se nada acontece por acaso e ocorrem desencarnações coletivas, essas desencarnações coletivas têm um motivo, têm uma lógica, têm um, uma necessidade por trás disso. Então, não é simplesmente, não, aconteceu para acontecer, e a espiritualidade sabia. Não, existe uma lógica, existe um conceito por trás, e simplesmente, como dito ali por o Herculano Pires e também pelo Chico, que o principal sentido é a evolução. Então, se existe uma necessidade de resgate coletivo, ocorre um evento que comove a todos de forma coletiva, é para o sentido de evolução daqueles que estão envolvidos e também dos outros que estão próximos ou se sentem de uma forma afetados por aquela situação. Ou seja, se nós pegarmos essas informações, então, vou pegar aqui de volta, recapitular lá no início que a gente conversou. Tragédia da Boate Kiss, o acidente de Brumadinho, as tsunamis. O que nós temos aqui de confirmação, então? No caso de Emmanuel, o acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo
da verdade evangélica. E diversos espíritos falam: nada acontece por acaso. Então, tudo resulta da lei de causa e efeito. Então, a gente dizer que o acaso, essa condição de acontecer essas tragédias por obra do destino, na verdade, são fake news. Não são, não é uma verdade que nós estamos falando. Isso aqui tem um motivo de acontecer. Cada situação que nós identificamos, que nós mostramos nos quadros, tem um porquê de acontecer pela lei de causa e efeito. Existe um motivo, existe algo por trás disso que representa uma evolução, uma necessidade de evolução desses espíritos. Assim como a gente pode apresentar aqui. São várias pessoas, é um grupo. Um grupo de pessoas que está unido e que houve um desencarne coletivo. Para todo efeito tem um sentido, é todo este efeito, o da evolução. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar. Mas, além do resgate, esperam-nos a liberdade, a paz e o progresso. Logo, a gente já começa a entender um pouquinho de que a desencarnação coletiva é uma necessidade para que alguns espíritos, ou um grande grupo de espíritos, tenham uma evolução, inclusive alavancada, melhorada, e muitas vezes eles pediram ou solicitaram para que essa condição fosse reparada através de algumas dessas tragédias sob a nossa ótica carnal. Até aqui eu acho que a gente está no ritmo legal. Eu vou continuar evoluindo ou desenvolvendo nessa parte das desencarnações coletivas para deixar o assunto cada hora mais claro. Então, qual que é a utilidade do mecanismo, né? Por que tantos espíritos têm que sofrer em conjunto? Isso é uma coisa assim, poxa, não poderia ser debitado de forma parcelada ou cada espírito pagar a sua conta de uma forma separada? O que nós temos? Né? Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, de Flagelos Destruidores, nós temos algumas perguntas que podem nos ajudar nesses questionamentos. Lembrando que flagelos destruidores são exemplos: catástrofes, epidemias, martírios, calamidades, desastres, coisas que promovem grandes movimentações da ordem do planeta ou em uma determinada região e são levadas a desencarne em um grupo de pessoas, um grupamento, como nós vimos na explicação do termo desencarnações coletivas. Então, quais seriam essas perguntas? A pergunta 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, ou seja, por meio de catástrofes, de epidemias, etc. A pergunta 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios e não essas destruições, essas calamidades, essas epidemias? Não poderia Deus, ele que, que é gerador de todas as leis, não poderia pensar de outra forma, né? A pergunta 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Muitas vezes esses flagelos eles não têm necessidade, às vezes eles vão evoluir uma coisa física. Existe um benefício físico no planeta quando ocorre isso? E por fim, a 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades, né? A gente passa sempre por muita necessidade quando acontecem essas situações, visto a situação que a gente está passando agora, a população mundial sobre o caso da pandemia, na qual a gente não tem condição de lutar, ou pelo menos encontra uma saída que leve a menos óbitos, menos mortes, né? Então, são situações que fazem a gente pensar, e o Livro dos Espíritos é muito atualizado, como sempre, né, para essas condições. Então, olhando especificamente a primeira pergunta, né? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para quê? E vamos ver a resposta dos Espíritos, é bem interessante. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, e ainda continua. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que o qualificais de flagelos,
por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, é uma aceleração. Os espíritos deixam claro que é para um fato para fazer uma progressão mais depressa, e a gente vai ver nos exemplos aqui que eu vou demonstrar, exemplos reais, que realmente ocorrem. Olha este caso aqui relacionado às tsunamis. Fala que eu traduzo. A tragédia do tsunami asiático em 2004. Olha a situação deste menino. Com apenas 11 anos, o Panjong O'Neill passava férias na Tailândia e encarou as consequências do tsunami de frente. O garoto, parte inglês, parte tailandês, ficou 4 dias no hospital traduzindo o que os pacientes ocidentais falavam para os médicos locais e vice-versa. Outro ponto aqui, lá, o indiano Nakul Goel, de 14 anos, resolveu filmar as cenas de devastação para mostrar ao máximo de pessoas que conseguisse. O documentário Fúria da Natureza, de 20 minutos, foi exibido em cinemas de toda a Índia para arrecadar fundo para as vítimas. São situações pontuais, mas que mostram, olha o avanço. Se isso não ocorresse, né, como é que esses meninos iam, de onde vem essa vontade desses garotos de ajudar, né? Isso acaba sendo despontado, aflorado, dado uma comoção que existe muito grande na região. Lógico que a gente vai comentar mais à frente que não necessariamente a gente precisa passar pela dor, mas quando isso ocorre, esse tipo de situação ocorre, parece que existe uma força interior em todos nós no sentido de ajudar, principalmente aqueles que estão mais necessitados. Vejam, o menino era de origem inglesa, né? Falava inglês, parte tailandês, ficou 4 dias só para ficar traduzindo. O que um paciente que falava inglês estava sentindo para um médico tailandês. Era a única forma que ele conseguia e teve um papel muito importante. Imagina ouvir a dor de um paciente em outro idioma que a gente não sabe o que a pessoa está sentindo, né? E o rapaz indiano, idem, que, puxa, se comoveu, gravou o máximo de imagem e aquela comoção faz com que eu quero que arrecade fundos não para mim, mas para os outros, para as pessoas que estão passando necessidade. Isso já é um ponto que a gente vê que surge através de um flagelo destruidor. Gera muita comoção e por isso mesmo as pessoas tendem a se movimentar mais. Isso é um fato, certo? Passando para outra pergunta do Livro dos Espíritos que a gente comentou. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios e não os flagelos destruidores? E vamos ver a resposta. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Isso é algo que realmente a gente tem situações todo dia que a gente pode praticar o bem, a lei do amor, só que a gente acaba nem percebendo essas situações. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza, que é aquela situação da pessoa que tem, assim, não que seja errado ter os bens, mas que vive em favor dos bens e não em favor do próximo. Né? É algo que a nossa população, de uma forma geral, precisa mudar e precisa mudar bem rápido. Ah, um exemplo disso é um vídeo um pouquinho mais longo, mas que dá uma boa noção de como é que Deus emprega para a gente, cada dia, uma forma da gente progredir o nosso, de a gente evoluir moralmente e praticar cada dia o bem em pequenas ações. Deixa eu passar para o próximo slide e eu colocar o vídeo aqui para vocês. Vamos lá.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Eu sempre gosto bastante desse vídeo, que acho que mostra pra gente como Deus coloca pra gente situações mínimas, né? Pequenas situações que podem nos auxiliar bastante a cada dia. Observem, acho que todos observaram no vídeo, que são pequenos detalhes, pequenas atitudes que fazem o mundo melhor. A gente não precisa fazer grandes eventos, grandes situações. Um pequeno gesto, seja para um animal que está na rua, seja para uma situação que a gente vê que está irregular, e até mesmo acreditar nas pessoas, acreditar naqueles mais simples, ou nas pessoas que precisam de ajuda. Essa parte de comoção faz a gente ter um mundo melhor, né? Situações que geram um mundo cada vez melhor. Continuando então, continuando aquelas perguntas que a gente elencou, aquelas 4, 5 perguntas do Livro dos Espíritos sobre os flagelos destruidores. A próxima pergunta é a 739, que tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Então, tem os males da parte moral, da parte do desencarne, mas existe um benefício físico, inclusive no planeta, em virtude do que eles ocasionam? E a resposta dos espíritos: tem, mas já afirmo. Muitas vezes mudam condições de uma região, mas o bem que deles resulta só gerações vindouras o experimentam. Muitas das vezes, as pessoas que estão aqui encarnadas não conseguem identificar os bens que uma determinado flagelo destruidor gerou numa determinada região. Um exemplo de algumas fotos, olha a situação que foi, no caso, se não me engano, essa aqui é das tsunamis, após um certo período de limpeza, de organização e como ficou a região depois. Isso no período de uma encarnação só, foi só umas fotos. Imagina o que pode acontecer num período bem mais longo, né? Um período maior de tempo. Então, essa situação também é algo que promove melhorias físicas no planeta. Às vezes o planeta precisa de ajustes e são esses flagelos os geradores desta situação de ajuste do planeta. Continuando então, olha outras fotos que nós temos, aqui no caso da tsunami, lá da região da Tailândia, né, o que aconteceu, como é que foi arrumada a região, e mais um caso aqui de uma mãe que perdeu tudo, perdeu a casa, inclusive não achava o filho, e depois ela já recomposta com a criança, situações essas que a gente acaba passando, mas mostra que existiu inclusive uma evolução física do nosso planeta. Continuando para a pergunta seguinte, que é a 740.
Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Então, mais uma vez, pegando a resposta dos Espíritos, né, do livro dos Espíritos, nós temos os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de divino interesse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. A, a, essa necessidade, né, de a gente se comove, as situações que apresentam, né, a gente acaba sentando na frente da televisão e vendo tudo que está acontecendo, no caso das tsunamis. Quem lembra bem daquela situação dos mineiros no Chile, que ficaram presos, todos acompanhando e todos torcendo para que eles conseguissem sobreviver àquela situação, e sobreviveram todos, mas isso comove a gente. Olha o exemplo da barragem de Brumadinho, do caso de Brumadinho, neste vídeo aqui, que é de algumas crianças lá da região norte do país. Vamos ver se eu consigo clicar aqui nele. Ok. O desastre de Brumadinho. O desastre aconteceu quando a barragem se rompeu. A Vale e o Estado não cuidou, Brumadinho quase se acabou. Muitas pessoas desapareceram e outras até morreram. Para vocês eu desejo minha solidariedade. Quem perdeu alguém tem muita saudade. Força, Brumadinho. Nessa situação, olha só como é que percorre a informação. A barragem de Brumadinho fez com que essas crianças gerassem esses textos específicos, né, para as pessoas que foram atingidas, e lá de uma região de Parauapebas, no interior do Pará, a situação assim que gerou comoção a nível nacional, e acho que todos lembram bem de como nós ficamos todos afetados, olhando tudo que estava acontecendo, verificando a condição das pessoas de Brumadinho, mandando recursos, todos os estados mandando o máximo de recursos possível para aquela região que foi afetada. Será que a gente dá um passo atrás? Será que se não ocorresse isso, a gente teria toda essa forma de caridade para com os nossos irmãos? É uma dúvida, né? Será que se não fosse através disso, a gente conseguiria aflorar nosso sentimento de caridade para com todos que estão à nossa volta? São situações bem diferentes e que muitas vezes Deus não faz nada por acaso, né? Essas situações não ocorrem nunca por acaso. A gente já frisou isso bem no início do estudo. É uma situação que é planejada e que promove uma alavancagem no que diz respeito à nossa reforma íntima, à nossa reforma moral como um todo, como o nosso planeta como um todo. Mas a situação que nós temos agora, a gente tem o Covid, que é uma situação que estamos passando neste momento, né? Nós todos passando a situação do Covid, e ela gera dor e sofrimento, né? E a partir da dor e sofrimento, é uma coisa natural, que é a doutrina espírita, que a gente aperfeiçoa. Mas será que eu preciso sempre seguir essa escala? Eu preciso ter um evento igual a Covid, no caso. Eu gero essa quantidade de dor e sofrimento que todo o planeta está passando, com perda de entes queridos, com medo, com insegurança. Para aí sim aperfeiçoar, é necessário seguir essa sequência, né? Então, é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. É preciso entender que no caminho evolutivo não necessita passar necessariamente pela dor. Isso é um ponto que é muito importante. A gente só vai conseguir evoluir pela dor. Não, não é desta forma. Nós que inconscientemente escolhemos a dor através de nossos atos pretéritos, que nos deixam em falta com a lei de justiça, amor e caridade. Daí reside a dificuldade em se avaliar precisamente cada caso, e por isso o estudo de desencarnações coletivas precisa ser levado em conta como estudo de hipóteses dentro da lei de causa e efeito. Então é uma hipótese.
A gente não tem que passar por esse vínculo de ter uma tragédia, uma determinada situação de dor, sentir a dor, sentir o sofrimento e aperfeiçoar. Nós temos alternativas, visto o vídeo anterior que a gente viu. Deus dá pequenas pinceladas para a gente durante o dia de uma coisa que pode ser legal e pode ajudar muita gente. E muitas vezes a gente passa despercebido, dada a nossa imperfeição, dado tudo aquilo que a gente passa. Existem casos relatados em que grupos de espíritos encarnados são levados a uma determinada localidade onde algum tipo de desastre natural vai ocorrer. É o caso que a gente observou, no caso das tsunamis. Os espíritos desse grupo, em geral, precisam passar por alguma situação traumática para rever dívidas passadas ou atuais. Se todos que tiverem a oportunidade de conhecer o livro Transição Planetária, explica bem isso. Essa é uma situação que ocorreu no caso das tsunamis e com certeza ocorreu em outros fatos também, que ainda não é do nosso conhecimento. Simplesmente a gente ainda a gente não tem a visão espiritual, tem a visão carnal e a visão dessa vida. A gente acha que aconteceu, mas existe um porquê. Lembrando, lembrando do livro, tá? Perdão, desculpe. Lembrando do livro do Divaldo, que é justamente esse livro de transição planetária, olha o trecho do livro. Um insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador de imensas ondas destrutivas de tsunami, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes ao epicentro da catástrofe. Os engenheiros, arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que, a todos, nos albergaria logo mais, recebendo também aqueles nos quais socorrêssemos. E olha o final, que interessante. Curiosamente, ampliou os conhecimentos, informando que os ocidentais em férias, que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Nada acontece sem os alicerces da causalidade. Então, a gente, mais uma vez, frisando aqui Manuel Filomeno de Miranda, deixando claro que, inclusive no caso dos tsunamis, foi algo que tinha um planejamento a ser cumprido. O problema é que a gente observa muito da seguinte ótica. A lei de causa e efeito reúne devedores em regiões de circunstâncias especiais, onde a natureza pode manifestar distúrbios de pequeno, médio ou grande porte. Não há perdas que não estejam dentro da programação divina. É preciso que se diga que milhares foram liberados dessas dores por terem se redimido com as ações do bem e do amor. Observem a foto de baixo, olha que interessante. Dá para ter uma ótica bem diferente se a gente pegar essa imagem e dividir. Se olhar por esse lado, parece que a gente tem uma perspectiva terrena, momentânea, que é a arma está apontada para o soldado. Nesse momento da imagem, puxa, eu só estou olhando o lado ruim da história. Mas do lado espiritual, se a gente olhar por outro ângulo, eu vejo mais caridade. O outro soldado dando água ao que está desmaiado. Então, mas essa imagem é uma imagem completa, tem os dois lados. O lado que a gente vê num pequeno momento, momentâneo, e o permanente, que é a caridade futura. Todas as situações que nós passamos, inclusive nesse caso de desencarnação coletivas, que é o tema do estudo, a gente tem esse momento de pavor, de o que vai acontecer conosco. Nossa, parece que o mundo está completamente descontrolado, nós estamos perdidos. Mas lembrem, vale lembrar para todos, a gente passa por períodos assim. Logo, o que é perspectiva, o que é futuro, o que é permanente, é a caridade, a lei do amor. Deus infinitamente justo e bom não vai permitir que seus filhos fiquem sofrendo eternamente, senão seria um Deus injusto, coisa que não faz nenhum sentido. Então, sempre pegar por essa ótica. Notem, a imagem é uma só que se eu ver por um ângulo, eu vejo uma situação momentânea de dor, de sofrimento, e por outro ângulo, eu vejo caridade, uma coisa permanente, uma coisa de ajuda. Então, tudo tem essas devidas situações. E a gente tem sempre que pensar que o lado permanente é o lado da espiritualidade. Nós somos imortais. Nosso objetivo é a perfeição, a felicidade. Então, mesmo que momentaneamente pareça que não tenha fim, tem. E as situações ruins têm fim e vão mudar
para uma situação muito melhor, uma situação de maior paz de espírito, maior paz de tranquilidade, que é o que acontece com o nosso planeta neste momento, né? O nosso planeta, lá, além do resgate coletivo, a gente precisa lembrar que, assim como nós, o nosso planeta também ascende na escala dos mundos, como é explicado na questão 41 do Livro dos Espíritos. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Nós estamos como tem essa escalinha de primitivo, próprias expiações, regeneração, feliz e puro, lembrando que nós já fomos mundos primitivos, estamos nessa etapa aqui, nesta etapa de transição entre provas, expiações e regeneração. Deixando isso, esses distúrbios vão acontecer mesmo nesse período de transição, onde os espíritos que não querem evoluir não vão se habituar mais com a atmosfera moral do planeta. E é algo que a gente precisa elencar muito bem. Isso é bem claro no Manuel Filomeno de Miranda, mais uma vez citando o livro Transição Planetária. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas. Olha a situação que acontece no caso da Covid. Né? Temos bandeiras diferentes falando sobre solidariedade, situações em que pessoas procuram ajudar vizinhos em virtude de situação de risco. Enquanto de nós começa a se preocupar, né? Puxa, eu posso levar o vírus para alguém que é um parente, que é uma pessoa próxima, que tem alguma dificuldade, seja ela respiratória, e a gente começa a pensar, começa a movimentar no sentido do próximo. Né? Oh, puxa, a vizinha é de idade, no caso da foto, ela não quer se deslocar devido ao risco, devido a esse grupo de risco. Eu posso fazer alguma coisa por ela? E esse movimento começa a florar em todos nós. É algo que a gente precisa pensar em fazer, e é para isso que essa situação que nós todos passamos, ela está sendo desencadeada. Pegando mais uma vez a citação do livro Transição Planetária. As criaturas que persistirem, na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade, conhecida ou ignorada, que firmarem um pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos, ao denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração débita de outras vidas, por um largo período, não disporão de meio de permanecer na Terra. Olha a transição, né? Começando a ser modificado o clima moral do planeta, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. É aquela situação, a figurinha de baixo fala bastante sobre isso. Quem quer mudança, né? Todo mundo quer que o planeta mude, mas quem está disposto a mudar? Ninguém levanta a mão. É tão difícil fazer a nossa reforma, nós temos que mudar internamente para que o mundo melhore. Como é o caso dessa próxima foto aqui, observem o semblante da médica, do Médico Sem Fronteiras, com um paciente, provavelmente da região da África, que está passando por uma dificuldade física muito grande. Olhem assim a feição, o que me chama bastante atenção é a feição, o rosto de preocupação, de cuidado por essa criança que está numa situação de dificuldade. É algo assim que comove, porque é algo que tem que aflorar em todos nós. Não é só porque é médico, é em qualquer condição. A gente olhar o próximo com o mesmo carinho e zelo como gostariam que olhassem a gente. É algo que a gente tem que melhorar e precisa evoluir bastante. Chegando já no final do estudo. Pergunta: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos de grandes incêndios? Essa foi uma pergunta feita a Emmanuel por algumas pessoas numa reunião pública em 1972, lá em Uberaba, em Minas Gerais. E olha essa resposta que interessante, é bem atual também. Realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. Filho de Deus, e o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos na Terra para o mundo espiritual, conscientizamos das responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados
divulgamos nos meios precisos a fim de ser resgatados devidamente. Então a gente já começa, chegando no plano espiritual, já fazer o balanço. Olha, tem coisa que eu estou devendo a mais, estou devendo a menos, como é que eu posso recuperar isso? É assim que muitas vezes renascemos em planetas, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Então, neste ponto aí começa assim, puxa, como é que a gente pode resgatar isso mais rápido? Vamos reunir todo mundo que está devendo junto para pagar a conta. Continuando a mensagem de Emmanuel. Invasores e laqueados pela própria ambição e que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Somos exemplos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras manejadas para assaltos e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, e nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente merecida, em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo em embarcações e cidades na conquista de presas fáceis e em nos observando do além com os problemas de culpa, solicitamos o retorno à Terra para desencarnações coletivas em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a reencarnação. Notem que no final é bem interessante que já comenta da reencarnação. Só a reencarnação explica essa condição. Concordam? Por quê? Imagina só ter uma situação dessa, no caso, uma pandemia que nós estamos vivendo, em pessoas muito boas, assim, ou pessoas que praticamente tiveram uma vida exemplar, desencarnam pelo fato do vírus ou por causa da pandemia, por uma condição que não teve assistência médica. E, puxa, como fica a justiça de Deus nesse caso? A pessoa fez tudo certo, por que ela desencarnou neste momento de uma situação, às vezes, muito dolorosa? Né? A reencarnação que vem resgatar para a gente essa ideia de, puxa, faz sentido, é uma lei de causa e efeito, ela tinha que passar por isso, não pelo que ela fez nessa reencarnação, mas às vezes em débitos anteriores, ou em outras situações que ela mesma pediu para que fosse levada a essa condição, como uma prova, para mostrar o seu valor, para mostrar sua fé em Deus em todas as condições. Então é algo que a reencarnação ajuda muito a esclarecer todas essas condições. Chegando já no final, criamos a culpa em nós mesmos e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe a consciências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de induzirmos a estudos e progressos sempre mais amplos do que diga respeito à nossa própria segurança. É por este motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quantos se fizerem vítimas de desastre que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontam são igualmente nossos. Finais da palavra de Emmanuel. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. Essa frase eu acho fantástica. E o que a gente acha que é muito, na verdade, ele está reduzido ao máximo, por causa da misericórdia de Deus. Né? Então, a gente acha que o nosso sofrimento é muito grande. Nossa, comenta às vezes que se Deus fosse só justiça, iria haver muito ranger de dentes. Então, Deus é justiça, mas também é muita misericórdia. Então, isso reduz bastante o que nós temos que resgatar. E lembrando que Deus está sempre pensando em todos, no caso Jesus, no nosso planeta, sempre pensando em todos nós, a todo momento, nessa situação que nós passamos agora no nosso mundo e em várias outras que nós já vivemos. Nossa,
Uma frase interessante é que se a gente suportou tanto ontem, tantas coisas ontem, e a gente não se dá conta que Deus e os espíritos amigos estavam do nosso lado, então nós vamos suportar tudo que está acontecendo agora também, e o que virá amanhã, o que virá depois de amanhã, sempre com essa imagem de que Deus, governante, governador de todo o universo, de todas as coisas, é puro amor, puro ajuda, tudo que a gente imaginar de bom está relacionado a Deus e nós somos filhos dele, então ele sempre vai agir com justiça e também com caridade para com nós todos. E aí o exemplo de Jesus nessa imagem muito bonita lá do Rio de Janeiro, com diversas bandeiras de diversos países, lembrando que ele é quem governa, quem rege o que está acontecendo com o nosso planeta, e se é ele que está conduzindo tudo isso, toda essa transformação, com certeza o fim é felicidade, é alegria, uma vida melhor para todos nós que estamos aqui encarnados. Para finalizar, a gente deseja, acima de tudo, externar nossos sentimentos a todos que passam por algum tipo de tragédia em sua família e ciclo de relações, que tenham confiança em Deus, pois Ele está acima de tudo isso, em sua misericórdia infinita, zelando por nós, seus filhos amados. Seja desastre natural ou qualquer tragédia humana, no caso nossa atual pandemia, que todos tenhamos fé no Pai que cuida de nós. Sempre cuidou de nós e sempre vai cuidar. Né? Sempre vai cuidar. Com esse slide, pessoal, eu termino a nossa apresentação de hoje, o nosso estudo. Espero que todos tenham entendido a mensagem, tentar deixar o mais claro possível, mas que tenhamos sempre confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança na espiritualidade, ciente de que nada ocorre por acaso. Essa situação que passamos no nosso planeta não é por acaso que ela ocorre, é necessária, e basta nos ter confiança, pensamento elevado, uma situação que nós sabemos que temos condições de passar e vamos passar. São diversos relatos de diversas entidades, amigos espirituais que estão ao nosso lado, bastando que a gente pense positivamente, mude o nosso clima, ajude ao próximo, pratique caridade e nos restar aguardar com abnegação, com confiança em Deus, que todo momento sempre passa e Deus está sempre conosco. Para encerrar, vou terminar com uma prece de encerramento, agradecendo a oportunidade e peço que me acompanhem em pensamento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Divino Mestre, nós agradecemos a oportunidade de essa conversa, mesmo que virtual, a respeito de um tema tão importante que nos aflige tanto nossas vidas ultimamente. Que a sua paz, Pai Eterno, esteja junto de nós em todos os momentos, que possamos enfrentar nossas dificuldades com fé em Deus, com a ciência de que tudo foi, todas as dores, todos os tipos de desconforto foram reduzidos, dada a misericórdia do Pai Eterno, do Pai Celestial. Que os bons amigos espirituais, que estão sempre à nossa volta, nos auxiliando, possam sempre encontrar o melhor caminho para nos ajudar, para nos intuir boas ideias. Abençoe, Pai Eterno, todos aqueles que passam por dificuldades, todos esses que desencarnaram nos últimos dias, dada a situação em que o nosso mundo se encontra, que eles possam ser amparados por bons amigos espirituais no plano espiritual. Abençoe, Pai, a todos nós, a todos aqueles que desejam de alguma forma contribuir para que o nosso mundo evolua de uma forma saudável, de uma forma feliz, e que possamos sempre, com essa confiança, direcionar nossos pensamentos ao alto, a Jesus, a Deus, mantendo o nosso clima elevado e mantendo, Senhor, sempre a esperança de um futuro melhor. Que a sua paz sempre se faça e que assim seja. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado